Meus caros, vivam, e começamos esta segunda parte do vídeo que pretende desmontar o jornalixo. É uma série que já tem muitos episódios. Por acaso vou começar a contá-los para depois retomar o número de episódios, por exemplo, 135, 136, 427. E começamos já com esta parte. Temos muita matéria e eu não queria fazer 3 vídeos, queria ficar pelo segundo. PSP volta a não conseguir preencher todas as vagas no concurso ou no curso de agentes. Não é só a PSP, é também a GNR, é também os guardas prisionais, são os médicos, são os enfermeiros, é tudo. Quer dizer, o governo, já não é só este, o anterior também não consegue prover nem preencher todas as vagas que há em algumas das matérias e de alguns dos âmbitos que são realmente mais importantes, que é o caso, por exemplo, aqui na segurança. Como é que as pessoas deixam de querer ser agentes de segurança? Antigamente era uma profissão muito bem vista, e continua a ser, porque quem trata da nossa segurança é realmente um herói. Quem dedica a sua vida a salvar a nossa vida, como os médicos, os enfermeiros, ou a velar pela nossa segurança, são heróis. Médicos, enfermeiros, polícias, agentes, são todos, digamos, do melhor que há na nossa sociedade. Dedicam a sua vida para o bem dos outros. Saúde e segurança. Bom, a verdade é que a PSP não consegue prover as vagas, a GNR também não, os guardas prisionais também não, falta gente em todas estas polícias, se assim quisermos chamar, e forças de segurança, portanto, e nós cada vez mais frágeis, cada vez com um sentido maior em segurança, e podem bem dizer que são percepções, mas a verdade está aqui. Isto não é percepção nenhuma. As pessoas não concorrem para professores, não concorrem para guardas, não concorrem. Eram profissões que, há alguns anos, algumas décadas, eram profissões de topo, muito bem vistas na sociedade. Um polícia, um PSP, um GNR, um professor. Hoje em dia ninguém quer saber disso para nada. Hoje em dia são profissões que, estão completamente desvalorizadas, porque, a extrema-esquerda se ocupou nos últimos 30 anos de comprimir, de desvalorizar todas estas profissões, e então nós temos agora os alunos que não respeitam os professores e os cidadãos que não respeitam a polícia. Isto é realmente uma pouca vergonha e tem que ser invertido o mais depressa possível, e nós cá estaremos para fazer isso. Ora, hoje em Monte Gordo, diz esta notícia, a temperatura do ar 25 graus, temperatura da água 25 graus, ou seja, a mesma temperatura, um choque térmico é 0. Meus caros, isto só podem ser as altercações bimbáticas antropogénicas, ou seja, com certeza que anda muita gente a fazer xixi na água, só pode. Ou então haverá milhões de pessoas, cada uma delas a aquecer um bocadinho de água. Como sabem, a nossa temperatura corporal é acima de 36, 37 graus por aí, e portanto nós estamos a aquecer a água. Como podem ver, aqui estas centenas de pessoas de certeza que estão a aquecer a água para que ela fique a 25 graus. Não há coisa mais absurda do que esta, mas pronto, olhem, são as alterações bimbáticas, ok? Empresas candidatas a fundos europeus deixam de apresentar certidão de não dívida. Meus caros, se tivéssemos feito isto há 20, há 30 anos, nós tínhamos o país muito mais desenvolvido do que está hoje, porque era impossível, e foi até hoje, impossível que alguma empresa pudesse concorrer a fundos europeus que não apresentasse uma declaração de não dívida à Segurança Social e às finanças. Ora, isso deixou para trás milhares, centenas, se calhar, de milhares de pequenos e médios empresários e de médias empresas, porque alguns no passado tiveram problemas tanto com o fisco como com a Segurança Social. Pois olhem, vamos passar uma tábua rasa sobre tudo isso e agora já não é preciso nada. Já as empresas podem dever o que quiserem à Segurança Social, às finanças, não há problema nenhum. Quantos milhares de milhões, pergunto eu, Portugal já perdeu em investimentos por causa desta exigência ao longo das últimas décadas?
Mas foi preciso que as sirenes tocassem e para o PRR, claro, no PRR, para acabarem com esta exigência absurda. É que mesmo assim não vão conseguir empresas suficientes para poderem gastar, justificar os milhares de milhões da bazuca. Vai ser uma pequenina bazuca, vai ser se calhar uma pequena metralhadora ou até talvez uma pressão de ar. E se não fosse isto, se calhar era apenas uma fisga. Agora, as empresas que se vão candidatar a milhões já não precisam sequer de apresentar esta exigência que toda a vida foi necessária até para se candidatarem a poucos milhares de euros. Inacreditável como a necessidade aguça o engenho. Jovem foi baleado 2 vezes na sequência de desordem entre grupos nas festas de Odivelas. Odivelas é a terra onde eu fico durante a semana, enquanto estou em Lisboa. Um jovem foi baleado 2 vezes, na axila e no abdômen, na sequência de disparos efetuados numa desordem entre grupos. Entre grupos, não é entre 2 pessoas. Foi entre grupos. Que grupos serão estes, as festas de Odivelas? Que grupos serão estes? Pergunto eu, embora saiba a resposta, mas não a posso aqui deixar. Isto, meus caros, é apenas uma percepção, mas quem lá vive é que sabe. Olhem, eu, claro, evito sair à noite, chego a casa 8 da noite, 7 da noite, vou ali a um restaurantezinho perto, a pé, mas sempre olhar para todo lado, meus caros, porque quando eu para lá fui há 1 ano e meio, foi em março do ano passado, havia meio por meio pessoas nitidamente não portuguesas e pessoas portuguesas, e algumas até podiam nem ser, mas pareciam. Hoje, meus caros, em Odivelas, a partir das 7, 8 da noite, você só vê gente que pode vir de qualquer lado, menos de Portugal. Olhamos para eles e vemos, aquela gente nunca foi portuguesa. Olha, se calhar agora já são os chamados novos portugueses. Mas é muito difícil percorrer as ruas daquela cidade e não encontrar uma pessoa branca. Olhem que é muito difícil. Mas enfim, a gente habitua-se a tudo, não é? A ex-secretária de Estado da Saúde será nomeada presidente do Metro de Lisboa, pois tem tudo a ver. Uma governante que vai ser indicada pelo Governo para a presidência do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, diz a sábado. Pois é o que eu digo, faz todo o sentido, meus caros, todo o sentido. Um especialista em saúde, como ela era, ainda o é mais em transportes subterrâneos. Tem tudo a ver, claro, meus caros, tem tudo a ver. A seguir vai para a cultura e depois para a coesão territorial, que são coisas que não existem, só existem no papel, pois precisamos destes técnicos, super técnicos, polivalentes, que vão desde o desporto, sei lá, à engenharia geotérmica, vão desde a cultura até às pescas. Tudo bem, dá para tudo. Esta gente realmente é gente topo de gama em Portugal. Por isso é que nós chegamos onde chegamos, com técnicos tão bem cotados, tão preparados, é que nós conseguimos ser realmente um dos países mais pobres da Europa. Um gestor do lar usa a solidão de uma idosa para lhe roubar a fortuna. Desviou €500 mil e tornou-se herdeiro da própria senhora. Inacreditável. Sacou dinheiro com cheques e fez transferências bancárias, foi acusado de burla e a idosa acabou por morrer sem poupanças, acabou por morrer sem nada. Meus caros, histórias destas todos as conhecemos. Em muitos lares, em muitas IPSS. Claro, poder-me dizer que são exceções à regra. Não digo que não, mas são demasiadas exceções a poucas regras. Ninguém é chamado a explicar de onde lhe vem a súbita riqueza de um dia para o outro. Eram os pés rapados, tomam conta de algumas IPSS de alguns lares e passado meia dúzia de anos são multimilionários. Compram terrenos, compram casas, compram tudo. Eu pergunto, como é que isto é possível? É possível porque o enriquecimento ilícito não é crime. E não é crime porque a esquerda nunca quis, nunca deixou que o fosse. Não imagino sequer porquê. Não imagino porquê. É por isso que tenho a certeza que Sócrates, por exemplo, vai apanhar
2 ou 3 multas e nada mais. Porque é que não querem criminalizar o enriquecimento ilícito? Estão à espera que a judiciária consiga descobrir, consiga sonhar de onde é que aparecem milhões do dia para a noite, ainda por cima, quando esses milhões podem ser mascarados em offshores, em cofres das mães, seja lá onde for. Meus caros, o enriquecimento ilícito tem que ser crime. A pessoa tem que ser, como na América, como nos Estados Unidos e outros países da Europa mais desenvolvidos, como o Reino Unido, as pessoas devem ter que ser obrigadas a explicar de onde é que vem uma fortuna súbita, ok? Não tem nada e de repente passa a ter milhões. Porquê? A pessoa tem que explicar de onde é que vem esse dinheiro. Porque isto, meus caros, se não lhe saiu a lotaria, se não lhe saiu o Euromilhões, só pode ser crime. Ninguém com o seu ordenado de 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil euros, ninguém consegue enriquecer desta maneira a comprarem propriedades de milhões em meia dúzia de anos. O caso da senhora que correu 5 hospitais e perdeu o filho. Realmente um drama que não é digno de um país desenvolvido, da Europa desenvolvida, é tudo desenvolvido, mas depois vamos a ver e acontecem coisas destas. Isto é tudo menos desenvolvimento. Isto é subdesenvolvimento. E nós queremos justiça. A família da senhora que perdeu o bebê após ir a 5 hospitais, revoltada com a demora e com o que lhe aconteceu. E eu digo apenas isto, meus caros, do mal o menos, porque esta senhora é negra, e por isso eu tenho a certeza absoluta que a extrema-esquerda e o seu lobby, que é poderoso na comunicação social, só aí, mais nada, a apoiará. Se eu fosse branca, se eu fosse caucasiana, chamem-lhe o que quiserem, estava tramada, ninguém queria saber dela. Não tinha ninguém a apoiá-la. É isto que eu chamo realmente o racismo, mas é o racismo ao contrário, é o racismo da esquerda. Se não fores branco, tens proteção da extrema-esquerda, se fores branco, pode ser a maior vítima, ninguém quer saber de ti para nada. Isto é, meus caros, racismo. O meu vídeo de ontem, a segunda parte, desmontando o jornalista 13/7, acho que vale a pena ver, e aqui temos o Ventura que nos vai dizer umas coisas. E com tanta importância no Parlamento e no país. É muito simples. Agora, quem recebe subsídios vai deixar de receber, se os estiver a receber e não tiver que receber, se não precisar, e mais importante que isso, quem tiver a receber vai ter que trabalhar, porque não podem estar a receber dinheiro dos contribuintes sem contribuir para esses mesmos contribuintes. Simples e fácil de perceber. Ai meu Deus, quem receber subsídios vai ter que trabalhar. Como é que eles vão fazer isso? Pois eles nunca trabalharam. Eles não entendem o que isso quer dizer. Trabalhar? Mas trabalhar é o quê? Então não estou a perceber. Não é? Não estou a perceber. Enfim. E vamos ver também este caso, que é o caso dos 5 inspectores da autoridade tributária que foram detidos pela PJ. Os 5 inspectores da autoridade tributária suspeitos de terem ajudado a entrar droga no país. A CNN Portugal revelou as imagens exclusivas que mostravam os subornos feitos a estes agentes. Terão recebido 700 mil euros para facilitar a entrada de mais de 1 tonelada de cocaína através dos vários portos do país. Meus caros, neste país, quem tem poder acaba sempre por se corromper. Como diria Hermano Saraiva, queres ver um vilão? Põe-lhe um pau na mão. E é verdade, quem tem poder e quem consegue aceder aos milhões que passam à sua frente, quase todos, não sei se são todos, se não são, mas uma grande parte, deita-lhe a mão, não há dúvida. Jorge e Manuel foram apanhados graças a este vídeo filmado às escondidas. Com certeza que se lembram, não é? Com certeza que se lembram disto. A falar os 77, tudo certinho, direitinho. 77, aqui é 700 mil. Era o preço do suborno para 5 inspectores tributários deixarem entrar 1,3 toneladas de cocaína vinda do Equador e escondida em lulas congeladas. Bom, não vamos continuar, com certeza que já viram este vídeo. Milhões em droga. Este conseguiu ser apanhado, muitos outros não são, e depois também há o caso dos rabbits, eu não sei se até se não será um desses casos em que se, enfim, compromete uma equipa para fazer brado e para as polícias poderem mostrar que fazem um bom trabalho, mas depois vai saber, passam toneladas e toneladas, muito mais do que essas, ao largo. Espero que não seja um caso desse, espero que não seja um caso de coelhos e realmente, enfim, que não haja muitos mais casos destes, mas o que se vê,
na televisão, nas rádios, nos jornais, é que isto é todos os dias. Nós apanhamos um, mas fogem-nos 99. É realmente inacreditável. Não é que eu seja muito fã da Joana Amaral Dias, mas ela diz aqui algumas coisas que vale a pena lerem-se no seu texto. São 9, penso que são 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos que explicam porque é que o julgamento de Joana Marques é uma vergonha. Eu apenas tenho 2 pontos, ou 3, basicamente 2, e queria dizer qualquer coisa sobre isto. Eu sei que a Joana Marques vai ser absolvida, eu sei que isto foi inépcia das advogadas dos Anjos, porque realmente o que a Joana Marques fez com a prestação dos Anjos, que já vinha infectada de um problema técnico, de um eco que saiu em cima da voz, mas isso ninguém tem culpa, eles também não tiveram, mas o que ela fez realmente não se faz. Colocar gente a falar como se estivessem a comentar aquele vídeo e não era nada daquilo, portanto é manipulação pura e simples. Eu digo tudo isto de uma forma muito simples, que é a seguinte, 2 pontos. Se tu és humorista, em Portugal, se tu és humorista, tu és de extrema esquerda, não tens outro remédio, porque se fores de extrema direita, ou se fores de direita, ou se fores do centro sequer, nunca serás humorista, nem músico, nem ator, nem artista, nem jornalista ou apresentador em Portugal. Não vai ser nada disso. Essas profissões são exclusivas da extrema-esquerda. Por isso, podes espezinhar, ridicularizar, ofender e humilhar quem for de direita, mas apenas esses, os de esquerda não. Chama-se isto o humor esquerdoido, permitido, acarinhado e consentido por toda a extrema escumalha que ainda controla a imprensa, rádio e TVs. Na prática, tu podes cometer qualquer crime contra a honra, que são os artigos 180 e seguintes do Código Penal, está lá tudo escarrapachado, o insulto, as injúrias, a difamação, podes fazer isso tudo contra pessoas perfeitamente identificadas, desde que elas sejam de direita e tu de esquerda. Ou seja, elas sejam do Chega, porque não há mais direita nenhuma respeitável em Portugal. Até o dia em que alguém de direita se farte de ser humilhado e ridicularizado e te processe por esses mesmos crimes contra a honra, perfeitamente tipificados. Aí serás condenado a 3 anos de prisão, ou máximo 5, com pena suspensa, pagarás uma indemnização de 5.000 a 7.500 euros e da próxima vez que te lembrares de ridicularizar alguém, pensarás 2 vezes, porque a reincidência vai meter-te na cadeia mesmo. Tenho pena que os Anjos não tenham processado criminalmente a Joana Marques e que Ventura nunca tenha feito o mesmo ao criminoso reincidente RAP, Ricardo Araújo Pereira, porque ambos ganhariam, tanto Ventura como os Anjos, porque ambos ganhariam e este palhaço rico estaria preso há anos. Mas infelizmente isso não aconteceu, espero que aconteça daqui para o futuro. E diz este tipo que inacreditavelmente chegou a Ministro da Educação, do ensino não, porque ele não ensina nada, Ministro dos Escuteiros, vejam bem, diz ele ad ega, que é AD e o Chega. Não é boa ideia, nem sequer consigo inventar isto, que eu já vi isto nas redes sociais já há muitos meses. É um trocadilho, um bocado sonso, para não dizer um bocado coxo, intelectualmente coxo, bem entendido. Não estou a falar de alguma deficiência que esse senhor possa ter, apenas me refiro ao seu cérebro e não ao seu corpo. É um trocadilho realmente um bocado coxo. E não podemos dizer que não conhecemos o que toda a gente no local conhece. Temos aqui esta peça que é, penso que da SIC, que fala dos imigrantes em Vila Nova de Mil Fontes, que é uma coisa do outro mundo. Assim que a tarde se encaminha para o fim, a rua Custódio Brás Pacheco fica cheia de imigrantes. A maior parte acaba de chegar das estufas e campos agrícolas da região e percorre agora a rua mais central em Vila Nova de Mil Fontes. Uns quantos já aviaram que chegue para o jantar, outros gastam o tempo em grupo enquanto a noite não chega. Pelas contas da Junta de Freguesia, metade dos que vivem agora em Mil Fontes são estrangeiros. Pelas contas dos imigrantes, o número não vai parar de crescer.
Pois é, meus caros, vejam este vídeo que é brutal. Os próprios imigrantes dizem que este número não vai parar de crescer e vão ser muito mais que os portugueses, e o próprio Presidente da Junta de Freguesia também diz que já há tantos imigrantes como portugueses. O que ele não diz foi que durante 2 anos e meio, mas depois diz mais à frente no vídeo, ele passou atestados de residência 70 por dia durante 2 anos e meio. São milhares e milhares e milhares de pessoas. Onde é que elas residem? 7.500 pessoas, 15.000 pessoas residem onde? Em Vila Nova de Mil Fontes? Não tem hipótese. Portanto, esse senhor tinha que ser ouvido, esse Presidente da Junta de Freguesia tinha que ser ouvido, tinha que explicar como é que ele consegue passar milhares e milhares de atestados de residência quando não há essas residências, nem um décimo, nem um centésimo delas em Vila Nova de Mil Fontes. Tinha que ser realmente inquirido. E uma triste piada é que infelizmente se faz sozinha. Leiam a legenda, Imigração e Nacionalidade, um programa que ninguém vê, tem um share de 0,6%, mas calhou esta infelicidade para o Paulo Pedroso, que diz que imigração e nacionalidade, a utilização de crianças para fazer política. Horrível. Realmente, não devemos utilizar as crianças para fazer política. Mas também não devemos utilizar as crianças para outro fim qualquer, ainda muito mais nojento do que a política. Vamos ficar por aqui e amanhã há mais. Um grande abraço e uma santa noite a todos. Muito obrigado.